E aí, pessoal do terceiro, tranquilo? Vamos começar esse EAD de Química, essa aula online, a nossa primeira aula online depois dessa parada. Como vocês vão ter que entregar uma lista de exercícios, eu estou fazendo essa sequência de slides para treinar com vocês aquele assunto que na teoria já foi passado em aula, na apresentação de slides que a gente fez na aula presencial, da primeira frente do livro 3. Eu vou focar um pouco mais em geometria molecular. Tem outros exercícios também, mas vai ser mais de geometria molecular, porque é um assunto um pouco mais detalhado, né? Então, às vezes é um pouco mais complicado para algumas pessoas. Bom, o primeiro exercício que eu escolhi foi esse da PUC, que ele fala o seguinte: para o estudo das relações entre o tipo de ligação química e as propriedades físicas das substâncias X e Y sólidas à temperatura ambiente, foram realizados experimentos que permitiram concluir que a primeira conclusão é: a substância X conduz corrente elétrica no estado líquido, mas não no estado sólido. E a segunda conclusão é que a substância Y não conduz corrente elétrica em nenhum estado, não vai conduzir. Considerando-se essas informações, é correto afirmar que, letra A substância X é molecular e a Y é iônica. Bom, se a substância Y fosse iônica, ela ia conduzir corrente elétrica quando o composto estivesse no estado líquido ou dissolvido. Qual que é a diferença? No estado líquido, vamos pegar o NaCl, que a gente sabe que o cloreto de sódio ele é um composto iônico, né? Metal mais ametal. Quando ele está fundido a mais de 800 graus Celsius, eu vou ter Na líquido, Na mais líquido e Cl menos líquido. Agora, quando eu tenho NaCl em água, não precisa dessa temperatura alta, eu vou ter Na mais aquoso, Cl menos aquoso. Nas duas situações, vai conduzir corrente elétrica. Então, Y não pode ser substância iônica, porque Y está falando que não conduz corrente em nenhum estado. Na letra B, ele fala que a substância X é iônica e a substância Y é metálica. Se a substância Y fosse metálica, no estado sólido iria conduzir corrente elétrica, por exemplo, um cobre, um ferro, um alumínio. E não é o caso, então não pode ser a B também. Letra C. A substância X é iônica e a substância Y é molecular. Bom, a substância Y ser molecular é uma opção, porque ela mesmo, quando dissolvida, pode não gerar íons e não conduzir corrente elétrica. E no estado sólido também não conduzir, por exemplo, sacarose, certo? Glicose. Agora, substância X é iônica. Substância X conduz corrente elétrica no estado líquido, por exemplo, NaCl fundido, mas não no estado sólido. NaCl, quando está sólido, não conduz corrente, porque a organização dos seus íons está dentro de um retículo cristalino e não permite o fluxo de elétrons. Então, nesse caso, a letra C é a alternativa correta. Na D ele fala, as substâncias X e Y são moleculares. Não, né? Porque a gente já respondeu a letra C como correto, sabe quem é iônico, quem é molecular aqui. Beleza. Vamos para o segundo. No segundo ele fala, o gráfico representa a decomposição da molécula de hidrogênio. Então ele tinha H2 unidos aqui por uma ligação covalente, simples, e ele vai quebrar em 2 átomos de hidrogênio, apenas separar as moléculas. Pelo jeito que ele colocou aqui, hidrogênio não tem carga, hidrogênio não tem carga, então cada um ficou com o seu elétron. Isso é uma quebra chamada quebra homolítica, onde cada participante da ligação covalente se separa e fica com o seu elétron original. Temos um eixo de energia e o eixo da distância entre os núcleos, que é usado para medir o tamanho dessa ligação química. Analisando o gráfico, assinale a alternativa correta. Letra A. X representa, em módulo, a energia de dissociação da molécula de hidrogênio em H+, e H-. Realmente o X ele iria mostrar em módulo a energia de dissociação, porque aqui nesse vale desse gráfico eu tenho H2, eu tenho uma ligação química covalente, e depois eles se separam. Porém, eles não se separaram em H+, e H-. Eles estão aqui sem carga, então não pode ser a letra A. Na letra B,
ele fala: os átomos de hidrogênio, isoladamente, são mais estáveis do que a molécula de hidrogênio. Não, isolado não. Porque quando eles se unem, eles ficam com a configuração de um gás nobre. Eletronicamente falando, eles ficam com a mesma configuração do gás hélio, que é o gás nobre correspondente do mesmo período. Então é melhor ficar como H2 do que o átomo separado. Então não pode ser a letra B. Na letra C, ele fala: a formação da molécula de hidrogênio a partir de seus átomos neutros isolados é um processo com ganho de energia. Quando tem a formação da molécula de hidrogênio a partir de seus átomos, ganha energia? Não, diminui. Ó. A energia está crescendo nesse sentido. Quando eles se unem, esse é um gráfico que para a formação você vai olhar ele de trás para frente. Então eles estão aqui com uma certa energia, hidrogênios isolados. Quando eles vão formando a ligação, eles diminuem o nível energético. Porque toda energia, todo nível energético, quando diminui, estabiliza o composto. Por isso que as ligações químicas ocorrem. Na letra D, ele fala: a partir da formação da ligação, a energia aumenta por causa do distanciamento entre os núcleos dos átomos. Na verdade, a energia diminui, né? Quando ele forma a ligação, aqui a ligação formada, a energia diminui, não aumenta. Então, a alternativa correta é a letra E, que ele fala: no ponto de menor energia do gráfico, que é esse vale aqui, ocorreu a formação de uma ligação covalente simples. Sim, hidrogênio ligado a hidrogênio por um compartilhamento de um par de elétrons, né? Então está respondida a 2 aí. Na terceira, ele já entra na parte da construção de geometria das moléculas. Então ele fala assim, ó, no composto P2O5, nas ligações fósforo-oxigênio com uma covalente simples, o número de ligações covalentes dativas é covalentes dativas. Então dá uma olhada, P2O5. Eu tenho 2 fósforos, que é da família 5A, e eu tenho 5 oxigênios, que é da família 6A. Então o fósforo, sem considerar a expansão do octeto, porque ele tem orbitais D e ele poderia fazer expansão, mas sem considerar isso, né? A gente vai considerar na dativa, mas a gente chega lá. E o oxigênio na 6A tem que fazer 2 ligações, e o fósforo originalmente teria que fazer 3, já que ambos são da família A, ambos são elementos representativos e respeitam a regra do octeto. Então o que a gente vai ter aqui? Eu vou ter o oxigênio unindo os 2 átomos de fósforo, se estabilizando, fazendo as 2 ligações, octeto completo para esse cara aqui. Eu tenho o fósforo fazendo 1, 2, 3, onde ele se estabiliza com o octeto e estabiliza esse outro oxigênio que também já fez as 2 ligações necessárias. Esse outro fósforo a mesma coisa. Ele fez 1, 2, 3, ele já está com o octeto completo e estabilizou esse outro oxigênio também com o octeto completo. Porém, até aqui eu teria distribuído 2 fósforos e 3 oxigênios. Os outros 2 oxigênios vão aproveitar o par de elétron que não estava ligado a ninguém do fósforo e vão se aproximar para sentir a estabilidade eletrônica. Isso é a ligação dativa, quando um par de elétron provém apenas de um átomo não sendo doado, mas sendo emprestado por ele. Isso é possível porque o elemento fósforo tem orbitais D vazios, certo? Então existe essa possibilidade energética. E a mesma coisa desse lado. O par de elétrons do fósforo é emprestado para o oxigênio, formando o octeto desse oxigênio, porque ele tem orbitais D vazios. Então o número de ligações covalentes dativas, que também pode ser chamado de ligações covalentes coordenadas, é 2, né? São as 2 setinhas representadas aqui, beleza? No 4 da Unesp, ele fala assim: com base nas configurações eletrônicas dos átomos constituintes e das estruturas de Lewis, letra A, determine as fórmulas dos compostos mais simples que se formam entre os elementos. Então, os compostos mais simples, sem expansão do octeto, sem contração do octeto, a gente vai ter entre hidrogênio e carbono e entre hidrogênio e fósforo. A resposta está no próximo slide, mas já vamos ler a letra B. Ele fala: diga qual é a geometria de cada uma das moléculas formadas, considerando-se o número de pares de elétrons. Então, ele quer, além de você formar os compostos, dar a geometria no item B. E para isso, ele falou: dados os números atômicos, hidrogênio 1, carbono 6 e fósforo 15. Isso é número atômico. O número atômico do carbono é 6, não é 12. Tá? Então toma cuidado com isso. Bom, aqui está a resposta. Letra A.
Primeiro composto, a maneira mais simples de unir o carbono com o hidrogênio é um carbono e 4 hidrogênios, satisfazendo todo mundo. E no caso do fósforo com o hidrogênio, vai ser o pH3, certo? Porque o fósforo está na família 5A, como a gente viu no outro exercício, precisa de 3 ligações para se estabilizar, então pH3. Beleza. Na letra B ele quer a geometria, né? Aqui eu fiz a geometria usando o sistema de cunhas fechadas e cunhas abertas. Mas você não precisa fazer exatamente assim. Você poderia colocar apenas um tracinho da ligação simples igual esses, né? Então você tem aqui o carbono, CH4. Como que eu uso essa geometria para essa molécula representada na forma estrutural para descobrir a geometria? Lembra daquela tabela que está disponível já naquela aula que eu já apresentei para vocês. Aquela tabela tem que, infelizmente, saber de cabeça, né? Então, cada ligação é uma nuvem eletrônica. E cada par de elétron não ligado também é uma nuvem eletrônica. Nesse primeiro exemplo, a gente tem 1, 2, 3, 4 nuvens eletrônicas. A gente está fazendo a geometria com base no átomo central. Então, são 4 nuvens eletrônicas e as 4 nuvens têm ligantes. Ó, todas elas estão ligadas com hidrogênio. Não tem nenhuma nuvem sobrando. Então, 4 nuvens eletrônicas, 4 nuvens ligantes e 0 não ligantes. 0 nuvens não estão ligadas, certo? Se você consultar a tabela, essa dá uma geometria tetraédrica. No caso do pH3, a gente vai ter 1, 2, 3, 4 nuvens eletrônicas, porque o par de elétron também conta. Porém, somente 3 nuvens ligantes, 3 nuvens ligadas no hidrogênio e uma nuvem não ligante, que é esse par de elétron que está sobrando. Consultando a tabela, você vai ver que essa geometria é piramidal. E essa era a resposta desse exercício, correto? Beleza. No exercício 5, ele fala assim: o nitrogênio é um elemento químico com símbolo N. Beleza. Em virtude da grande variação do número de oxidação, apresenta-se em diferentes formas na natureza, tais como N2, que é o gás mais abundante da atmosfera, NH3, que é amônia, e os íons NO2- e NO3-. A geometria dos compostos nitrogenados citados são respectivamente. Então vamos montar a geometria desses 4 caras aqui e vamos ver qual alternativa aqui satisfaz isso na sequência correta, porque ele falou respectivamente, na sequência apresentada no enunciado. Dá uma olhada aqui, ó. N2, nitrogênio, família 5A, tem que fazer 3 ligações para respeitar o octeto. Então ele faz uma tripla com outro nitrogênio. É uma linha reta, 180 graus entre os átomos, então a geometria é linear. NH3 parece a geometria do pH3 que a gente fez no outro exercício. Então eu tenho um par de elétrons sobrando e mais 3 ligantes. Então 1, 2, 3, 4 nuvens, 3 nuvens ligantes e uma não ligante, que é a geometria piramidal, que é a mesma do pH3, porque tanto o nitrogênio quanto o fósforo estão na mesma família que a família 5A. Agora vem os caras que você tem que tomar cuidado, que são perguntados muitas vezes aí em FUVEST, Unicamp, esses vestibulares. O NO2-, olha aqui que eu tenho. Eu tenho nitrogênio com 1, 2, 3, 4, 5 pares eletrônicos. O problema é, eu consigo estabilizar o nitrogênio fazendo 3 ligações, que é o que ele precisa, e eu consigo estabilizar um oxigênio fazendo 2 ligações. Só que esse cara aqui, ele ficou com... Cada tracinho é um par de elétrons, né? Ele ficou com 2, 4, 6, 7 elétrons. Ele não ficou com octeto. Então está faltando elétron aqui. O que vai acontecer? Essa dupla vai saltar para ele, fazendo aqui uma estrutura ressonante. Mas quando ele salta para ele, esse cara fica com 7. Ó, 2, 4, 6, 7. E o problema está aqui. O que vai acontecer? Volta a dupla para cá. Por isso que tem essa seta aqui, parecida com uma seta de equilíbrio químico, certo? Então eu tenho essa estrutura ressonante o tempo todo, que pode ser representada por um tracejado, já que ora a dupla ligação está de um lado, ora a dupla ligação está do outro, certo? Beleza. Por que a carga é negativa? Por causa do NOx dos elementos que formam esse composto. Então, oxigênio menos 2, oxigênio menos 2, e como o enunciado fala, o nitrogênio pode apresentar vários estados de oxidação, que nesse caso é de mais 3. Então, menos 2 com menos 2 dá menos 4, menos 4 mais 3 sobra 1 negativo, por isso NO2-, certo? Geometria, 1, 2,
3 nuvens eletrônicas, sendo 2 ligantes e uma não ligante. Então, o que eu tenho aqui? Uma geometria angular, parecida com a geometria da água. Certo? Beleza. Só que a água tem 2 pares não ligados, né? Para o NO3-, eu tenho nitrogênio se estabilizando, fazendo suas 3 ligações, conseguindo estabilizar um oxigênio, certo? O outro não se estabilizou, 2, 4, 6, 7, e um par de elétrons estabilizou esse cara, porque ele fica com 2, 4, 6, 8. Então, fazendo uma dativa, ele consegue estabilizar o oxigênio. Fazendo uma dupla, ele estabiliza outro oxigênio. Ele já está estável, porque ele fez as 3 dele. O problema é esse oxigênio que fica com 7, igual no NO2-. O que vai acontecer? A dupla vai saltar. Ela vai saltar, vai girar e vai levando o problema dos 7 elétrons para outros oxigênios. Certo? Isso é um equilíbrio que vai ficar rodando. Então, também é uma estrutura ressonante. Eu até fiz um exercício parecido com esse em sala. Certo? E a gente pode representar essa mudança da dupla ligação por esses tracejados aqui. Por que é NO3-1? Por causa do NOx. Então, oxigênio menos 2, oxigênio menos 2, oxigênio menos 2. O que a soma vai dar menos 6. Só que o NOx desse nitrogênio no átomo central é mais 5. Então, mais 5 menos 6 sobra menos 1. Aqui ele tinha NOx mais 3, aqui ele tem NOx mais 5. Então, eu tenho 1, 2, 3 nuvens eletrônicas e 3 nuvens eletrônicas ligantes. Trigonal plana. Só lembrando que a dupla ligação conta como uma nuvem só. E uma tripla ligação conta como uma nuvem só também, tá? Na hora que você for analisar o quadro para descobrir a geometria. Então, toma cuidado com o NO2-, NO3-, que eles têm essas características de ressonância e pode perguntar alguma coisa relacionada ao NOx para você também, além da geometria molecular. Beleza? Vamos para o próximo. Bom, aqui eu preciso da resposta, né? A resposta para essa questão é a letra B, seguindo linear, piramidal, angular e trigonal plana dessa questão. Na questão 6, ele já fala da hibridização do átomo do carbono. Então, a gente tem que saber analisar isso. Então, ele fala o dióxido de carbono, que é o CO2, pode ser produzido pela combustão completa do metano. Então, CH4 gerando apenas CO2 e água quando reage com oxigênio. Isso é combustão completa. A mudança na hibridização do átomo de carbono nesse processo reacional lembra que ele falou que sai de dióxido de carbono para metano. Então, a gente vai ter o CH4, certo? Que era o nosso reagente, com essa estrutura que a gente viu no outro exercício, que é uma geometria tetraédrica, né? Indo a CO2. Então, C dupla O, C dupla O, esse CO2 aqui, sem nenhum par de elétron no átomo central, por isso que a gente tem uma geometria linear, né? Não tem nenhum par de elétron no átomo central para causar repulsão nessas ligações, certo? A pergunta da hibridização. Ele foi de metano para CO2. Qual foi a mudança da hibridização do carbono, que é o átomo central aqui? Bom, aqui a gente tem uma hibridização do tipo sp3. Como que a gente pode analisar? Todo mundo que só faz ligações simples tem hibridização sp3. Mas tem outra forma de você ver. Porque é um orbital s mais 3 orbitais p. Olha só. Um s, p1, p2, p3. Então, um s com 3 orbitais p. Isso é uma manha que eu estou passando para vocês para o vestibular. Tá? Essa não é a explicação com relação à deformação da nuvem eletrônica, a mudança do nível energético. É só para você acertar a questão lá na prova. Então, está aqui, ó, S, P1, P2, P3. SP3. Agora, no CO2, eu passei uma tabela para vocês. Quando eu tenho uma ligação tripla ou 2 duplas acumuladas, eu tenho a hibridização do tipo SP. Se você olhar, cada ligação é uma nuvem só. Então, mesmo sendo uma dupla ligação, você conta como uma nuvem. Então, eu tenho 1, 2 nuvens no átomo central. Eu não estou falando do oxigênio, tá? Então, eu tenho S e P. 2 nuvens, S e P, foi necessário para fazer isso. Então, a resposta correta é indo de sp3 para sp nessa reação, mudança na hibridização do átomo central. Beleza? Bom, era isso que eu tinha para passar para vocês como revisão da aula dada. Façam os exercícios propostos.
Nos propostos dessa parte da sua apostila é bem completo, tem exercícios bem complexos. Se for necessário, consulte a internet sim, tem bastante material bom lá. E se precisar, me pergunta. Beleza? Até mais.